Pessoal, a gente vai começar daqui a pouquinho, mas eu queria ver com vocês tentar uma outra dinâmica com vocês, né? As outras entrevistas a gente tem dado muita voz para o nosso convidado, que é o mais importante hoje, mas eu queria tentar hoje também receber perguntas de vocês. Então, eu vou tentar ser bem rápida com o Wanderson. Assim, a gente preparou duas perguntas para ele. E aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, mandem aqui. Tanto podem, acho que é melhor mandar na caixinha, né? Porque fica parado aqui, aí eu consigo ler a pergunta de vocês. Para mim fica rolando. Eu não consigo ler, não. Né? Aí depois vai ficar ruim da gente ler a pergunta de vocês. Porque aí a gente queria ver se conseguia fazer um pouquinho mais interativo e vocês pudessem participar um pouquinho mais. Enquanto a gente não começa e o pessoal tá chegando, eu vou me apresentar, porque na verdade eu faço parte do programa de pós-graduação em Engenharia da Computação da Poli, acho que faz 2 anos, desde 2007, mas eu conheço poucos alunos, né, de lá do programa, porque a gente ainda não teve muita chance de se encontrar pessoalmente, porque no mesmo ano que eu entrei no programa, eu acabei viajando para fazer o pós-doc. Então, para quem não me conhece, meu nome é Patrícia, já estou no programa aí com vocês há 2 anos. Espero que em breve a gente tenha oportunidade de se encontrar, né? Pessoalmente, se conhecer. Hoje a gente tem um convidado super especial. Obrigado pela parte que me toca. Além de ser meu amigo, que é o mais importante. Não, mentira, que é só um detalhe. Wanderson, ele é pesquisador da Fundação de Medicina Tropical, doutor Heitor Vieira Dourado, né? Aê! Do Amazonas. Trabalha também na Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas e, mais recentemente, está trabalhando no projeto Cloro Covid, né, 19, junto com uma galera aí bem legal. E aí, hoje a gente vai conversar sobre isso, né? Eu sei que o assunto é um pouco sério, né? Essa situação que a gente está vivendo de pandemia é uma situação muito crítica, mas a ideia é que a gente possa trazer informação para todo mundo, né? Conversar, especialmente sobre a importância da ciência nesse contexto, né, Wanderson? Acho que Wanderson tem muita história, dava para a gente ficar aqui um tempão conversando. E aí, vamos esperar só mais uns 2 minutinhos para o pessoal poder ir chegando. Vai contando aí alguma coisa aleatória? Alguma coisa aleatória? Eu posso falar... Vai ficar vai ficar no canal do YouTube, tá? Eu já posso me apresentar, ué. Posso me apresentar? Pode. Então, beleza. Bom, meu nome é Wanderson, eu vou passar parte do currículo que a Patrícia, que também é minha amiga, aliás, está lá no meu currículo, né, como uma das coisas mais importantes, a amizade com a Patrícia. A gente, aqui no Amazonas, nessas 2 instituições, a gente tem programas de iniciação científica também, né, que a gente orienta. Mas eu também faço parte de 2 programas de pós-graduação aqui. Um é o de Medicina Tropical, da Universidade do Estado, e o outro de Ciências da Saúde, que é da Universidade Federal. E nos 2 a gente... No de Ciências da Saúde só tem mestrado, no de Medicina Tropical tem mestrado e doutorado. Então são programas já bem antigos, consolidados. O de Medicina Tropical é nota 5 e a gente está vislumbrando aí uma nota 6 na próxima avaliação. E a gente espera realmente que isso aconteça. E eu tenho trabalhado predominantemente nas 2 instituições com o tema da nossa... que seria o tema principal da nossa conversa de hoje, né? Que é análise de dados em pesquisa em saúde, na verdade, né? Que a gente, óbvio, vai dar um foco maior em pesquisa clínica, porque é o que está em voga no momento, né? Para todo mundo discutindo, de certa forma, uma ênfase particular a esses estudos voltados para Covid, né? No momento que eu acho que é o que mais interessa a todo mundo. Mas eu queria dar um enfoque um pouco mais técnico para a gente falar, porque eu acho que o nosso público aqui hoje, imagino eu, predominantemente vai ser de estudantes de graduação e pós-graduação, né?
O PPGEC, basicamente são os alunos de mestrado e doutorado, mas a live está aberta, né? Então a gente vai ter aluno de Legal. graduação também, vai ter pessoal aí, os aleatórios, mas o foco da gente mesmo hoje, assim, a grande maioria são os alunos de mestrado e doutorado, de Perfeito. engenharia da computação. Ou seja, são pessoas que potencialmente ainda não estão no mercado de trabalho, né? E que de repente a gente consegue recrutar para a nossa área, né, de saúde, uma área que paga muito bem, que não paga muito bem não, mas que tem muitas oportunidades. Tem os Ah, tem professores professor também. também, é verdade. Mas são áreas que de fato a gente carece muito de mão de obra especializada nessa área de informática, em particular, na área de computação, de processamento de dados, enfim, de todas as áreas que envolvem a computação. Então, acho que essa conversa é boa para a gente difundir um pouco, né, de quais são as necessidades dessa área e do quanto a gente ganharia em termos de eficiência se a gente tivesse uma interação maior com a área de computação, né? Sim. Então, eu posso falar um pouco das ferramentas que a gente tem utilizado, que naturalmente tem que ser mais amigáveis, né, para quem não é exatamente da área da computação, mas que precisam dar nos permitir ser ágeis, né, eficientes, né, fazer rapidamente, mas com bastante precisão, com muita precisão e rastreabilidade, repetibilidade, ou seja, o básico de se fazer ciência, né? E ciência e pesquisa clínica que tem uma importância muito grande, né? A gente acaba ali decidindo se determinada droga funciona ou não funciona, se determinado procedimento funciona ou não funciona. Então, isso é muito importante, né? Esse cuidado, esse zelo, mas também a eficiência, né? Então, acho que é importante esse momento para a gente discutir. Acho que a gente pode pensar em outros momentos desse, né? Porque isso aqui é o que consolida a nossa interação, né? A gente tem um grupo hoje forte na área de ciência de dados, na área de saúde pública, né, Patrícia, que a gente tem construído aí de pouquinho, à distância também, né, na medida do possível, mas que tem muito potencial para ser um grupo ainda maior, né? Contar com mais pessoas, com mais grupos, internacionalizar, por que não? E pensando nesse cenário, justamente em cenários como o cenário atual, né? De uma pandemia em que a gente não tem um tempo para planejar muito adequadamente, a gente precisa ter ferramentas ágeis e pessoas que também são ágeis, né? Para a gente conseguir dar uma resposta rápida, porque no meio, por exemplo, a gente nesse momento agora, né? A gente precisou ser muito ágil, né? A gente não tinha um ano para organizar um ensaio clínico, para pensar numa ferramenta de coleta, para desenvolver um formulário, para desenvolver softwares, para desenvolver uma base de conhecimento. A gente não tinha esse tempo disponível, né? A gente teve que fazer isso tudo muito rápido. E conseguiu. Então, vamos aproveitar então para contextualizar o pessoal. Fala um pouco sobre, especificamente desse projeto Cloro Covid, para o pessoal entender assim. Eu acho que daria para a gente começar, que eu acho que tu tem muita experiência nesse curto intervalo de tempo que tu está trabalhando no Cloro Covid. Eu acho que o ganho de experiência foi gigantesco, né? E várias outras experiências aí que também, num outro momento, a gente depois pode também conversar. Mas fala um pouquinho para o pessoal sobre o projeto. Eu lembro que quando tu me contou, acho que foi o primeiro projeto no Brasil a ter aprovação pelo Comitê de Ética para trabalhar com cloroquina, né, no tratamento do Covid. Aí fala um pouquinho para o pessoal, só para contextualizar a conversa. Tá bom. Bom, a ideia do projeto, na verdade, a droga surgiu no mundo inteiro, né? Algumas pesquisas inicialmente mostraram que ela seria eficaz como um antiviral, né? Ou coisa que o valha. E a gente que tem um grupo já que trabalha com cloroquina para tratamento de malária aqui na Amazônia, óbvio, tem uma base de conhecimento muito grande já na área. E a gente pensou, bom, então quem não tem grupo melhor no Brasil para responder essa pergunta do que nós, né? Então esse estudo foi planejado, desenhado, iniciou sua execução num prazo muito curto,
um prazo que eu diria que é recorde. A gente publicou o artigo na revista JAMA, né, que é uma revista médica muito conceituada, e na publicação, inclusive, o editor da revista fez um editorial específico para esse artigo. E ele chama a atenção no início do editorial para uma coisa que eu acho que a gente já um pouco mencionou aqui agora, mas que eu acho que é importante, foi na velocidade em que a gente conseguiu fazer isso com essa qualidade. Então ele fala dos prazos, ele fala do dia que a gente... Ele, óbvio, não fala do dia que a gente começou a planejar o estudo, né? Mas isso foi 2, 3 dias antes, né? Então esse estudo todo, entre o planejamento e o início da execução, foi pouco menos de 2 semanas. Então foi muito rápido. E até a publicação do artigo num prazo ainda mais curto, né? Então a gente obteve resultados muito rápido. Claro que isso não foi fácil. A gente tem um exército de pessoas trabalhando, desde médicos fazendo a parte clínica, farmacêuticos atendendo, enfermeiros, fisioterapeutas fazendo a parte de atenção aos pacientes, a equipe do hospital inteira que também está envolvida, claro. Então tem um time muito grande, né, por trás no background disso, né, cuidando da qualidade dos dados. Tem pessoas, não só pessoas entrando esses dados lá no sistema de informação, mas um conjunto de outras pessoas cuidando da qualidade dessa informação, que ela tem que ser muito precisa, né? Então a gente tem todo um protocolo, ensaio clínico, desde o planejamento, a análise, a publicação, tudo segue protocolos muito rígidos. Então, olha aí a Hilda falando, eu esqueci de mencionar, uma equipe maravilhosa, a Hilda é da equipe, inclusive. A Hilda que é farmacêutica, passou uma parte do tempo com a equipe da qualidade e depois ela migrou agora para a equipe da farmácia, né? Ela foi necessária também na equipe da farmácia. Então, toda essa pesquisa, as pessoas não estão muito acostumadas, porque não é um tema corriqueiro, né? Muita gente se interessou nesse período agora por pesquisa clínica, por epidemiologia. Lembrei agora da piada do Theo, né? Dizendo que todo mundo quer ser um epidemiologista agora. Todo mundo sabe tudo de Covid. Todo mundo entende tudo de curvas, enfim, né? Mas ensaio clínico não é uma coisa simples de se fazer, né? Tem um nível de complexidade muito grande que exige uma capacitação muito grande de uma equipe, e a gente conseguiu executar tudo isso num prazo muito curto. Acho que isso foi um feito, né? Sobre o que eu acho que é o tema mais importante aqui para nós, que é a parte de análise de dados, também nesse tempo curto, a gente planejou um formulário para coleta de dados, né? Que foi um formulário muito grande, com um monte de variáveis, e implementou isso numa interface de coleta de dados, que também não é trivial, é uma interface que precisa ser rastreável. Então, só para dar um exemplo assim, bem grosseiro, né? A gente precisa saber o que cada um inseriu, quando inseriu, se o dado foi modificado, a gente precisa saber quem fez e quando fez e por que fez. Então, esse sistema tem um sistema de log por trás, que também é imenso, né? Mas ele permite a gente rastrear absolutamente tudo que se faz no sistema. Então, se alguém foi lá e deletou um dado, a gente sabe quem foi e quando foi. Então, tudo isso é documentado, né? Toda essa documentação ela precisa estar disponível para os órgãos que fiscalizam, para os órgãos que auditam, para a auditoria interna, para controle de qualidade. Então, por exemplo, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a qualquer momento pode nos convidar a prestar esclarecimentos sobre o projeto. E toda a documentação física, digital, todos os processos têm que ser muito transparentes. Isso se aplica tanto à parte clínica em si, né, quanto à parte de coleta e análise de dados. Absolutamente tudo tem que ser rastreável. A gente não pode fazer nenhuma análise que não esteja dentro do nosso protocolo, ser planejada, né? E tudo que a gente faz absolutamente tem que ser replicável. Então eu não posso fazer uma análise lá num Excel e dizer assim, olha, deu significativo.
e depois, ó, repete aí a análise, e aí, já não deu mais. Isso não existe, né? Em Eu acho que, ciência de... inclusive, desculpa te interromper, mas acho que, especialmente para o pessoal que é de computação, a gente está muito acostumada, né? Tipo, olha, tem que fazer simulação e você precisa rodar o seu experimento 30 vezes, porque para cada vez que você vai simular, você vai ter um erro diferente, você precisa entender qual é essa discrepância. E aí, quando você faz essas análises clínicas, acho que isso é um pouco mais crítico, né? Porque você está trabalhando com seres humanos ali, né? Exato. Aí eu acho que esse manejo aí é bem mais cuidadoso mesmo, precisa ser. Tem que ser muito zeloso, né? E obedecendo sempre esses protocolos muito rígidos, né? E um cuidado que a gente tem que ter, porque aquele 1 que vira um 0 sem querer ali, muda o resultado absurdamente. Isso é impossível, né? A gente precisa realmente ter... Eu tinha uma equipe trabalhando junto comigo, eu não trabalhei sozinho. Sim. Então, tinha mais um grupo de pessoas que estavam trabalhando na qualidade dos dados. A gente tem uma equipe que analisa, uma equipe que revisa. E depois uma terceira revisão que revisa. Sim. Então, tudo que a gente faz tem um script, né? A gente usa predominantemente aqui R, né? O software R para análise. Tu vai falar mas a gente R, usa... a galera vai tremer aí. Por que o povo não gosta de R, cara? Olha, infelizmente ou felizmente... Felizmente ou infelizmente, eu acho que felizmente é uma das ferramentas que para esse propósito de análises estatísticas é o que há, né? É o que tem. Mas a gente usa Stata também, que é uma outra ferramenta para análises estatísticas, que eu diria que ela é um pouco mais limitada no que diz respeito ao processamento dos dados, mas ela é muito robusta para análise de dados. Então, na verdade, sim, as ferramentas, cada uma tem seus potenciais, suas fraquezas. Python. Python não, cara. Python é muito complexo. Eu acho que todo mundo vai ficar em Python, viu? Começou a guerra do R ou Python. R ou Python. Olha, acho que Python tem seu charme. Mas lembrem que a gente está lidando aqui com... Olha, se tem um mais depois da vírgula, Juan, é porque não vem coisa boa. Algumas experiências que estragam. A gente está lidando com um público que não é da computação, né? E Python é uma linguagem de programação. Ok, que alguém pode dizer assim, o R também é. Mas o R é muito mais difundido na área médica, né? Então, por exemplo, se eu fizer um código em Python para uma determinada análise e entregar isso para alguém, a probabilidade desse alguém não saber o que fazer no meu meio é enorme. Sim. Então, enquanto que o código em R já é razoavelmente decifrável, né? Para as pessoas da minha área, né? Da área de zero preconceito. Eu gostei do Adriano. Isso aí. A gente trabalha com o que tem. E a gente tem algumas coisas, algumas coisas para melhorar, eu diria, na parte de coleta de dados. A gente usa hoje uma ferramenta que é uma ferramenta livre. A gente usou no projeto, porque a gente tem ela implementada aqui na instituição, que chama RedCap. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma aplicação, um formulário eletrônico que foi desenvolvido pelo pessoal da Universidade Vanderbilt, que é distribuída gratuitamente para fins não comerciais, né? Olha aí o Adonis. Um beijo, Adonis. Velha guarda aí. 30 anos. A gente não 30 sei. anos, mano. Verdade. Voltando ao RedCap, é uma ferramenta que foi desenvolvida para coleta de dados clínicos, especificamente dados clínicos. Então, ele é muito usado para ensaios, para coleta de dados de ensaio clínico no mundo inteiro. Então, tem uma documentação muito extensa e tem uma flexibilidade de uso muito grande. E mais do que isso, é super user-friendly. Então, qualquer pessoa sem um background de computação é capaz de aprender a usar o RedCap. Eu diria em 1 ou 2 dias, assim. Não com todo o potencial dele, mas o suficiente para desenvolver um formulário de coleta.
E aqui está o pulo do gato, sem entender absolutamente nada de programação, sem saber desenvolver, sem saber o que é uma tag HTML. A pessoa entra no Redcap e desenvolve um formulário do zero para coletar todos os dados, com um nível de controle de qualidade de dados que eu diria que é razoável, né? Controlando ali para, por exemplo, criar campos que só permitem entrada de números, de datas, de caracteres, fazer campos condicionados que só aparecem quando determinado conteúdo é preenchido. Então é uma ferramenta que nos serve muito bem. Alguém pode olhar para ela, alguém da área de computação, e dizer assim, cara, eu faço coisa muito melhor que isso. Ou assim, tem coisa disponível muito melhor que isso. É possível que sim. Olha aí a Sheila. Um beijo, Sheila. Cadê a É Gabi? possível que... Gabi deve estar por aí, eu acho. Ou não. É possível que alguém da área de vocês diga assim, não, essa ferramenta é uma porcaria. Ela poderia ser muito melhor ser. Aí uma lista de coisas, né? Sim. Mas nesse preço que a gente paga, acho que serviu muito bem, né? Então ela entrega para a gente o dado já absolutamente processado em diversos formatos distintos. Eu posso baixar esse dado lá, já uma planilha, olha aí, beijo da Sheila, em formato CSV, em formato Excel, com label, sem label, com identificação do paciente, sem identificação do paciente, para o Stata, para o SPSS, para diversos formatos distintos, ou eu posso fazer o que a gente começou fazendo, que é conectar diretamente à API do Redcap. Ele tem uma API para acesso a dados, tanto para entrada quanto para exportação de dados. Isso é bom para quando a gente está querendo monitorar os dados. Mas isso não é bom para quando a gente está querendo fazer o que a gente chama de análise interina. Então, em ensaios clínicos, a gente define lá no protocolo que, por exemplo, a gente calcula uma amostra para estimar um determinado efeito. E aí essa amostra, dá um exemplo aqui, né? Base nos cálculos é de 200 indivíduos. Olha aí, a Gabi. Se a Gabi sou eu, tô por aqui. É você mesmo. E a gente estima uma amostra, digamos, de 200 pacientes, tá? E a gente planeja fazer uma análise interina quando esse N chegar à metade, por exemplo. Porque a gente imagina que com metade dos pacientes coletados, é possível que o efeito que a gente está tentando estimar apareça. Para que isso serve? Para várias coisas. Imagina que eu estou no meio de uma pandemia e aí eu estimo uma amostra de 1.000 indivíduos para serem coletados para fazer um ensaio com uma droga que potencialmente vai ser a cura do Covid. Um exemplo. Só que para eu recrutar 1.000 pacientes, eu vou demorar 2 meses, 3 meses, ou mais, ok? E aí eu planejo uma análise interina com um quarto desse N, ok? Vai lá, 250. Quando esse número chegar, a gente faz o que a gente chama de congelar o banco, né? Freeze. Congela o banco e analisa aquele banco de dados. Lembra da história da replicabilidade, né? Eu tenho que pegar esse banco e eu preciso repetir tudo que eu fiz com ele a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a quarta. Se eu repetir 10 vezes, tem que dar o mesmo resultado. Usando esse acesso pela API, eu obviamente vou ter... Sim, os dados continuam entrando, o estudo não parou. Eu congelei o banco em 250, mas as pessoas continuam incluindo novos pacientes, né, nesse meu estudo hipotético. Então, se eu conectar a API hoje e analisar, eu tenho 250 indivíduos. Se eu acessar amanhã, talvez eu já tenha 260. Os resultados vão ser completamente distintos, né? Então, essa história de acessar pela API tem uma vantagem, que é você não precisa ficar baixando o banco, não precisa ficar lidando com diferentes downloads, com vários arquivos diferentes, mas é suscetível a esse tipo de coisa, né? A não ser que eu crie limites ali, né, na hora de baixar o banco para aquela data, né? Só baixar os dados aquela data. Mas ainda assim pode ser que tenha algum lá, a não ser que eu tenha um timestamp e dê limite num tempo, numa hora, enfim. Tem seu grau de complexidade. Mas era só para falar que a gente tem distintas formas de acessar esse dado, uma vez que ele já está consolidado nessa ferramenta que é o Redcap, né? Então, a gente, voltando à história
do under pressure, que é Sim. o motivo da nossa conversa de hoje. Esse processo todo a gente fez em menos de uma semana, né? Entre desenvolver o formulário, criar essa ferramenta de coleta e começar as análises de dados. Quantas análises vocês fizeram para o primeiro artigo? 60? Foram 60 Análises? indivíduos? Foram 60 Não, tinham indivíduos? 81 indivíduos, né? 81 indivíduos. Essa história foi interessante porque, assim, a gente, como eu falei, tudo obedece um protocolo muito rígido, né? Então, esse protocolo, ele prevê um que a gente chama DSMB, que é um board, né? É um conjunto de pessoas, especialistas, médicos, infectologistas, que monitoram a segurança dos pacientes à distância. Uhum. Então, essas pessoas, elas como supervisionam o estudo no que diz respeito à segurança e à qualidade dos dados, né? Os dados e a segurança dos pacientes. Então, a gente faz análise de segurança para esses indivíduos também. Essas pessoas, elas estão como que assegurando a qualidade do estudo e assegurando a segurança dos pacientes também. Claro, a Deixa eu gente tem só, médico. eu ia Ok. só contextualizar a pesquisa para o pessoal, que Wanderson está trabalhando nesse projeto Cloro Covid, que é o projeto que está... Eu não sei como é que está o status atual, mas eu sei que foi o projeto que está fazendo o teste, ou fez o teste, de cloroquina junto com a azitromicina, né? Nos pacientes, acho que Graves. com gravidade, né? Isso. Com Covid. Só para o pessoal entender, assim, essas análises clínicas que você está falando, que essa pesquisa, assim, que tem uma repercussão nacional e internacional, né? Assim, acho que foram os primeiros ensaios clínicos, assim, bem elaborados e estruturados que foram publicados, né, Wanderson? Exatamente. Foi o primeiro resultado de um ensaio clínico randomizado, cego, ou seja, dentro dos parâmetros que se deve obedecer para fazer um estudo dessa natureza, né? Os Uhum. outros, assim, claro, tem seu mérito, foram Sim, estudos sim. também pioneiros, que iniciaram com muito rápido, a gente entende a pressão e tudo mais, mas tem várias fraquezas, né? O fato de não ser randomizado, por exemplo, é realmente uma fraqueza de um estudo, né? Você alocar o paciente para um grupo ou outro de forma não aleatória prejudica a qualidade do estudo, né? Ou seja, a gente não consegue garantir que não houve uma seleção ali, né? O paciente não foi selecionado para um grupo ou para o outro. E sim, nós fomos os primeiros a mostrar que a dose que seria a dose eficaz, que é uma dose um pouco mais alta, seria ela não seria segura para pacientes graves, né? Foi o que a gente publicou no JAMA, né? Que é esse journal de revista de pesquisa clínica, né? Acho que é o maior journal da Associação Americana de Medicina, publica desde 1800 e bolinha, então Sabe é que um o que eu acho que seria um ponto, assim, de discussão que me preocupa muito mesmo tendo esses artigos, né, que vocês conseguiram publicar no JAMA, que é um jornal de excelente reputação, como é o teu ponto de vista quando você, por exemplo, essa semana eu te mandei uma matéria do pessoal nos hospitais de Belém, eles estão atendendo os pacientes, estão receitando cloroquina e azitromicina para a pessoa tomar em casa, sem nenhum controle, sabe? Eu fico pensando assim, imagina como é que deve ser para o pesquisador, né, que está lá 7 dias por semana trabalhando de madrugada para poder prover todo um embasamento científico de resultados. E aí você vê as pessoas deliberadamente fazendo um negócio desse. Assim, quando eu vi a notícia, eu falei, minha gente, como é que pode? Wanderson e uma equipe gigantesca, né, no Brasil inteiro. Acho que tem Fiocruz, tem diversas instituições trabalhando numa pesquisa séria, estruturada, né, com controle de segurança e tudo mais. E aí você vê os hospitais fazendo uma coisa que vai totalmente contra, né? Contra os resultados que é, vocês estão na publicando. verdade, assim, o nosso resultado ele é específico para uma casuística muito. Ele é um resultado para uma casuística muito específica que é pacientes graves, né?
Sei. A eficácia da cloroquina para pacientes não graves ainda não foi demonstrada também. Então, não tem nenhum estudo terminado e publicado, randomizado, cego, tal qual foi o desenho do nosso, para pacientes não graves. Então, a gente não tem evidência nenhuma ainda se essa droga funciona ou não funciona. O pressuposto, eu não sou médico, então eu não estou questionando aqui o direito que o médico tem, a permissão que o médico tem para receitar. Eu acho que o médico decide isso junto ao paciente, a depender da situação clínica. Então, essa, essa permissão eu não questiono de forma alguma, né? Sim. O que a gente fica se perguntando é se a medicina baseada em evidência, que é a medicina que se deve praticar, que se pratica, não deveria aguardar o Uhum. resultado de um estudo mostrando a eficácia para daí receitar medicamentos, né? Então essa é a lógica que se pensa em ciência, principalmente em ciência médica, né? Que é o contrário do que as pessoas costumam pensar, dizem, sei lá, o cara já está doente mesmo, dá qualquer coisa para ele. Não, não, não. Não é assim que funciona a vida, né? Não dá qualquer coisa, não. Você vai dar uma coisa que vai piorar a condição de saúde da pessoa, não é uma opção, né? Ou algo que é inerte, assim, um placebo, né, eventualmente, também não é uma boa ideia, né? Talvez seja até uma ideia melhor do que dar alguma coisa Sim, que vai fazer que mal. prejudique ainda mais a saúde. Mas o fato é que acho que as pessoas e os profissionais médicos também não estão isentos desse problema, ficaram meio assim, querendo dar uma resposta também, né? Acho que todo mundo quer dar uma resposta e ajudar, né? As pessoas também. Então acho que é um pouco disso, né? O médico também é humano, ele está ali na batalha, né? Ele não quer esperar um estudo que vai sair talvez daqui a 2 meses, 3 meses, para tomar uma decisão. Bom, mas essa decisão ela é individual, Entendi. ela Tipo, não tem é nada que decidida proíba, dentro. né? Por exemplo. Não, absolutamente não. Então, o que há, inclusive, é uma autorização do Conselho Federal de Medicina. E veja, essas coisas todas que a gente está falando, é bom a gente ressaltar como isso fica eternizado em vídeo, né? Sim, sim. Tudo que a gente está falando aqui faz parte do contexto de informação Atual. que a gente tem até hoje. Sim, Se amanhã for publicado, ou hoje, mais tarde, for publicado um estudo dizendo se a cloroquina realmente é eficaz, será uma maravilha. Ninguém está aqui sim, sim. torcendo. Propósito, isso é algo que a gente precisa deixar claro também, né? Na ciência, não tem torcida. Na Sim, ciência, a gente claro. testa e publica o resultado. Acho que todos nós do Clorocovid queríamos, de alguma forma, dar uma resposta positiva para a sociedade, né? Sim, infelizmente, a resposta que a gente tinha para dar não era a mais agradável, mas era a resposta, né? Então a gente pensa que o resultado do nosso estudo ele é muito importante porque pessoas ao redor do mundo não devem mais dar doses altas de cloroquina para pacientes graves. Então, criou-se uma expectativa, isso tudo nasceu de um ensaio in vitro, né? É como esses testes de droga começam, eles nascem num teste feito in vitro. Então, você testa isso num conjunto de células infectadas e não tem torcida Não dele. tem torcida, não tem A paciente gente com cuidado, publica o né? resultado que a gente encontra. Sim, Se ele vai agradar ou não vai agradar, isso não faz parte do contexto, né? A gente não faz pesquisa para agradar também, né? Mas o fato é que esse teste in vitro mostrou a eficácia da cloroquina para uma dose da droga muito alta. Então, o que a gente imaginava, quanto mais alta a dose, mas esse mais eficaz, correto? E a gente escolheu uma dose que era a mais próxima da dose que já se usou no mundo da droga. Então a gente achava que realmente a hipótese era essa. Testamos a hipótese. Tivemos que encerrar o estudo justamente porque a nossa hipótese não estava correta. Isso acontece, eventualmente. E é um resultado. Então isso alerta as pessoas ao redor do mundo para que as pessoas parem, as pessoas deixem de usar cloroquina em pacientes graves nessa dose, né? Então, isso mais uma vez, são os resultados que a gente tem até agora, né? sim, sim. Se amanhã sair um estudo mostrando que tanto faz qualquer dose,
E a gente tem que estar disposto a mudar de compreensão, não é mudar de opinião, não, tá? A gente não forma opinião, na verdade, né? A gente tem Sim, a gente um analisa os fato, dados, né? a Exato. gente tem uma evidência. A evidência diz isso, hoje. Se amanhã aparecer uma outra evidência dizendo outra coisa, a gente adiciona essa nova evidência para que a gente... Oi? Não, eu acho que esse foi o último estudo, Ellison, falando sobre doses altas. Eu espero que ninguém mais tente reproduzir isso no mundo, Tu porque pode ficou falar, claríssimo. Foi um pode falar desenho, como é. Pode ir. foi o primeiro estudo, e espero que o único, que mostra que essa dose mais elevada realmente, não, além de não ser eficaz, ela causa toxicidade e alguns eventos cardíacos no paciente que já tem um comprometimento cardíaco por conta da própria doença, né? Porque ao contrário do que alguns podem pensar, o COVID não afeta só pulmão, só o trato respiratório, né? Então tem muitos outros estudos sendo publicados, mostrando que ele é um vírus que afeta diversos tecidos, né? Tecido renal, enfim, e além disso, né? Além da atividade viral, tem um processo inflamatório difuso no corpo inteiro, que também tem lá causa seus prejuízos à fisiologia, né, do organismo. Então, existe um nível de complexidade com o qual a fisiologia tem que lidar, a clínica tem que lidar, que não é trivial, né? Então, hoje vocês encerraram o teste com pacientes graves com alta dose. E pode falar o que vocês estão fazendo agora? Sim, Quais são os a ensaios? gente, a pedido desse board, né, desse DSMB, que é o comitê que avalia a segurança, a gente encerrou esse braço, que a gente chamou de braço alto, né, o braço dose alta. Então, sim, o recrutamento desses pacientes encerrou. E a gente seguiu com outros estudos que a gente conseguiu. A gente, óbvio, né, segue o mesmo protocolo, tem que submeter a CONEP para autorização ética. Então, a gente está testando, a gente continua testando o braço dose baixa, né, a dose baixa do cloroquina, que é o que não deu problema e é o que as pessoas têm expectativa ainda de que funcione, né, para paciente grave, uma dose menos elevada, né, uma dose baixa, desculpa. E a gente também está testando em pacientes não graves agora. Então, a gente está testando também a cloroquina, comparando com outro grupo, em pacientes que não têm o que a gente chama de SRAG, né, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave. Então, são pacientes que buscam um ambulatório, mas sem critério de gravidade. Então, óbvio, o desfecho aqui é outro, né? A gente vai testar para saber se essas pessoas que tomam cloroquina não ficam graves, né? Que é a expectativa que todo mundo tinha a priori sobre a cloroquina. Então, basicamente é isso que basicamente, né? Que a gente tem feito. A gente tem um outro estudo em paralelo que é multicêntrico também, que a gente está desenvolvendo em pacientes que fazem uso de cloroquina ou hidroxicloroquina no Brasil inteiro, que a gente está fazendo acompanhamento uma coorte desses pacientes, são pacientes especiais, pacientes reumáticos, que usam cloroquina e hidroxicloroquina por conta da doença de base, né, doença reumática. Então, a hipótese nossa, mais uma vez, é de que esses pacientes estariam protegidos, né, de COVID, porque tomam de forma prolongada cloroquina ou hidroxicloroquina. Mas esse estudo a gente está recrutando no Brasil inteiro, são muitos centros no Brasil inteiro, então são muitos pacientes, a gente tem por volta de 7 mil, a Gabi está me ajudando a Nossa, analisar, por volta de 7 mil entre pessoas que são usuárias de cloroquina e seus contatos não usuários que residem no mesmo domicílio, né? Esse é um estudo que vai dar alguns resultados bem interessantes. Respondendo a pergunta do Ellison, eu não saberia dizer se a gente tem resultados no curto prazo para esse estudo, esse dos pacientes reumáticos, mas para esse que a gente está testando a dose baixa em pacientes não graves, a gente espera já para as próximas semanas
alguns resultados já. E não posso te dizer se interessantes ou não por hora, tá? Só resultados. Evidências. Então, Tá. nada de torcida, tá, Edson? Nada de ficar torcendo por nada, independentemente de ser positivo ou negativo, ou qualquer que seja o resultado, nós vamos publicar, porque a ciência tem que ser transparente, né? A gente não pode esconder nada de ninguém. Esse E próximo que vai sair é para pacientes não graves, né? Na dosagem mais não grave. baixa. Exato. Então, esse que a gente apelidou de Clorocovid 2, a missão. Tá. Do Então, teu ponto é de vista, uma. Pode falar, desculpa. do teu ponto de vista não estatístico, assim, né? O pessoal tem discutido muito sobre as nossas expectativas num curto prazo, né? Porque longo prazo acho que ninguém tem mais nenhuma expectativa do que vai vir. Mas do teu ponto de vista como cientista e biólogo e trabalhando no projeto, assim, quais são as tuas expectativas a curto prazo, assim, do que a gente vai enfrentar talvez no próximo mês, no máximo 2 meses, assim? Olha, esse desafio é quase uma pegadinha, né? A gente gravar um vídeo para a posteridade tentando fazer previsões é uma pegadinha, né? Já vi muita gente cair nessa armadilha. Um deles, o próprio Drauzio Varela, né? Que acho que fez um vídeo. E aí acho que é importante ressaltar, né? Sempre que essas estimativas, essas previsões, essas predições, né? Eu diria, elas são baseadas na evidência que a gente tem até hoje, né? Então, isso sempre precisa ser ressaltado. A gente tem hoje uma ferramenta que eu diria que é uma das mais eficazes do que tem disponível, que é a assistência médica, né? Você ser atendido, ser entubado, isso de fato é o que salva vidas, né? O paciente que agrava e que tem uma insuficiência respiratória, essa tem sido a salvação. Então, eu diria que sim, nós temos uma ferramenta eficaz hoje para salvar vidas, né? Isso pensando no paciente grave. Ocorre que é um recurso escasso, né? Um Caso. recurso finito. É, Então, essa era a ideia desde o princípio, né, de se achatar a curva. Esse foi o princípio que norteou a decisão do isolamento social, do lockdown, de coisa que o vale era ter esse recurso finito disponível numa medida adequada para salvar vidas, porque sim, funciona. As pessoas que são entubadas, que são atendidas em UTI, elas têm o óbvio, né, tem um tempo de uso desse recurso prolongado. As pessoas ficam em média 2 semanas ou 3 semanas, né, ocupando ali aquele leito. Mas, em geral, é um recurso que salva vidas. Agora, em termos de droga, tem muitos ensaios no mundo inteiro. Eu preferia nem mencionar nomes, porque, mais uma vez, né, como isso fica para a posteridade, pessoas enlouquecem, né? Alguém falou lá, o ministro da Ciência e Tecnologia mencionou um estudo que ia iniciar. A eu partir vi. daquele momento, as pessoas começaram a monitorar todo e qualquer indício de droga que ia ser publicado em portaria na Anvisa. E aí, eu acho que um dia depois ou 2 dias depois, alguém suspeitou de uma droga. 2 dias depois, não tinha mais nas farmácias. Estava todo mundo consumindo a A droga mesma como se coisa com fosse a cloroquina panaceia, né? aconteceu, né? A mesma coisa. Exato. Então, isso aconteceu em Belém, aconteceu aqui, porque são duas cidades que estão realmente com um número de casos muito elevado e tal. E isso, óbvio, não é bom. Toda droga, ela tem sua toxicidade, ela tem eventos adversos associados. Ah, mas é uma droga que todo mundo usa, todo mundo toma sem prescrição médica. Assim, todo mundo, vírgula, né? Todo mundo que precisa, né? Então, as pessoas precisam, dentro da medida do possível, é óbvio, né? Que isso é fácil falar quando a gente está supostamente saudável, né? Que a pessoa, quando se infecta, fica paranoica, né? Por conta de tudo que se criou e tal. E aí as pessoas paranoicas, as pessoas assim, nessa necessidade de fazer algo, né? Para tentar se salvar ou salvar o próximo, acabam fazendo isso, né? Tomando coquetéis de drogas que sozinhas têm toxicidade, isoladamente, imagina em conjunto, né? Então, precisa consultar um médico realmente, porque tem que ver interação medicamentosa,
Se o indivíduo experimentar, por exemplo, um evento adverso, como que ele vai saber que é um evento adverso e não um efeito da doença, se não orientado por um profissional médico, né? Então, muito complexo. Sobre a previsão que tu querias que eu fizesse, eu acho que tem muitos modelos matemáticos mostrando que o mês de maio é crucial para a gente aqui em Manaus. Aparentemente, a gente está vivendo supostamente, né, ali o aclive máximo, né, do pico da curva, né? Já tem muita gente no Brasil inteiro falando em plano de retomada econômica e acho que é algo que a gente tem que pensar também. Não sei se agora é o momento, mas tem que pensar de fato, porque isso tem um impacto, né? Mas o que eu prevejo, a minha bola de cristal, é que ainda esse mês de maio a gente vai ter, porque uma coisa que as pessoas não estão pensando é que, por exemplo, chegou lá no pico e aí a gente já está em decréscimo, tudo bem. Não tudo bem nada. No decréscimo as pessoas E continuam morrendo e relaxar. adoecendo, tá? Só significa que elas vão morrer e adoecer menos do que o ápice. Mas elas continuam morrendo e adoecendo. Na subida, na descida, no ápice, em todo lugar, né? Aquela parte do gráfico da descida não significa que ninguém mais adoece, né? As pessoas estão com uma ideia muito errada da observação dessa curva, né? Olha aí, já registrou minhas previsões aí, ó. Minhas previsões. E a outra coisa que é difícil também de prever é fazer um cenário para o Brasil. O Brasil é muito heterogêneo, as decisões ficaram nas mãos dos governadores e prefeitos. Então, alguns foram radicais, como, por exemplo, o pessoal do Maranhão, né? O Ministério Público do Maranhão, não foi nem o governador, decretou lockdown. Então, lá está tudo fechado. Claro que lá a transmissão vai ser diferente do que está acontecendo aqui, né? Pode, pode sim. Essa história de reabrir o comércio pode implicar. Veja que eu estou usando a palavra pode. Pode, sim. Pode, né? As pessoas têm falado lá da situação de Santa Catarina, né? Que relaxou um pouco e Blumenau, se não me falha a memória, que abriu shopping e tal, né? E aí começou a ter ali um número de casos maior do que estava tendo antes e tal, né? O fato é que é uma doença de contato. Quanto mais próximas as pessoas, mais infecção. Então, parece razoável pensar nessa causalidade, né? De ter mais pessoas frequentando comércio e rua, ter mais doença, né? E, mais uma vez, a taxa a proporção de indivíduos graves e a proporção de óbitos varia com o número de casos. Então, é óbvio que a gente vai ter mais casos graves, é óbvio que a gente vai ter mais óbitos, é óbvio que a gente vai ter mais ocupação de leito. Então, vamos ver, relatos aí. Reabriram em Codó. Reabrir em Codó. Pois é, isso é uma coisa que, mais uma vez, não nos permite ter uma previsão única para o Brasil inteiro. Cada lugar vai ter um cenário distinto, né? Aqui em Manaus, acho que a coisa foi mais rápida, né? Começou mais rápido, a curva subiu um pouco mais rápido. A gente tem várias teorias, mais uma vez, né? Uma de que aqui, a capital, Manaus, tem muita gente que vem de fora por conta do distrito industrial, né? Então tem muita gente que viaja indo e vindo, e essas pessoas serão vetores de transmissão da doença, né? E isso é, de certa forma, corroborado com o fato de que a transmissão se iniciou aqui em Manaus nos bairros mais com IDH maior, né? Com índice de desenvolvimento maior. Então, pessoas com nível financeiro maior, que supostamente teriam viajado mais. Então, a segunda onda tem acontecido nos bairros mais pobres, que, consequentemente, são os bairros mais populosos, né? E também são os bairros que têm pessoas que dependem mais do sistema único de saúde, né? Sim. Então, isso tudo tem consequências, né? Por onde começa? Essas medidas de isolamento social, elas têm mais efeito na periferia do que tem nos bairros mais com melhor desenvolvimento? Talvez não, né? Talvez não, porque na periferia as pessoas precisam manter a economia girando ali, né?
Então, muito complexo fazer previsões, mas eu É, diria que aqui para o nosso cenário de Manaus, esse mês de maio vai ser decisivo, né? Vai ser talvez o mês que a gente vai ter maior número de casos, maior internação, mais óbitos, né? E ó, isso colapsa qualquer sistema, né? me avisaram que o Instagram derruba a live em 1 hora. E aí a gente já está agora aqui Ah, 45 minutos. tá bom. Eu não sei se o pessoal quiser fazer alguma pergunta, Abre aí, pode fazer perguntas pode fazer. sobre análise de dados, sobre sistemas de coleta, Que a gente ainda sobre tem aí sobre o quê? pressão. Eu Churrasco. queria falar sobre isso um pouco, pressão. Ah, Dizer que isso. a gente para realizar esse feito, a gente abdicou de muita coisa, né? Uma delas foi do sono. Então a gente virou noite, madrugada, fio, discutindo isso tudo numa condição em que a gente não podia. Ixi, Ixi, falta vai 3 minutos. cair, olha. Então vou encerrar falando de pressão. Fala e A acho que gente pode teve que fazer isso finalizar falando tudo de saúde emocional, que acho que é importante. pronto. Eu ia fazer esse link aí Perfeito. que pode finalizar, tá certo? Tá bom. A gente teve que fazer isso tudo numa condição em que o mundo inteiro está sob pressão, nós também estamos, as nossas famílias estão sob pressão, nossos amigos estão sob pressão. A minha equipe estava sob pressão, a gente não podia se reunir pessoalmente, a gente dependia de recursos tecnológicos, a gente fazia reunião por Skype. Ok, é ótimo, mas não é a mesma coisa, né? Às vezes a gente tem uma dúvida quando a gente está dentro de um laboratório, joga a pergunta para cima, alguém responde. E vida que segue. Quando a gente está nessa condição, não funciona dessa forma. Então tem que ter um planejamento. Eu não posso ligar de madrugada para alguém e esperar uma resposta imediata, né? Essa pessoa só vai me responder de manhã. Então, cada um tem um time diferente. Alguém caía no meio do caminho, desmaiava, dormia. Nossa, Essas pessoas todas também estavam sob muita pressão, por razões óbvias, né? sim. A gente estava lidando com coisas que não são exatamente o nosso mundo, né? Então, por exemplo, a gente estava ali analisando óbito, internação em UTI. Não é uma coisa que a gente lida Pesado no dia a demais. dia, né? É pesado. Então, a gente está vendo pessoas que estão adoecendo, ficando graves. A gente vê esse número aumentando. Isso tudo causa um impacto emocional, né? Então, foi sim muita pressão e, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar que isso mexa com a gente, porque senão a gente vai produzir um resultado Sim. eventualmente espúrio, né? Ou não produzir um resultado, que é pior ainda. Então, sim, isso afetou a todos nós, a nossa saúde mental, emocional de todo mundo, absolutamente. Eu não sei, as pessoas, alguém já me falou isso que eu passo a impressão de que eu sou de gelo, porque não, sei lá, não transmito muita emoção, ou porque eu passo uma segurança que eu nem sei se eu passo essa segurança, mas eu também estava muito abalado por dentro, né? Eu, em algum momento, precisei, sim, pedir apoio psicológico, e foi ótimo. Aliás, recomendo a todo mundo, viu? Dar um pulo no psicólogo, isso não é demérito para ninguém, não é fraqueza, ao contrário. Né? Você reconhecer que precisa de ajuda, acho que é grande. Você fica maior, né? E não, eu não sou de gelo, eu tenho minhas emoções também, né? E a gente precisa se equilibrar, a gente precisa, claro, né, controlar essas emoções um pouco mais. A Patrícia sempre me perguntava, e aí, como é que tá? Tá tudo bem? E tal, super preocupada comigo, e eu preocupada com ela, com o Kleber também, né? Porque são amigos. E é interessante porque eu tenho uma rede de amigos e rola essa checagem, né? Vira e mexe, alguém manda uma mensagem, eu também mando uma mensagem, e aí, como é que tá? Tudo bem? Tô segurando, precisando de alguma coisa e tal. Acho que isso, de alguma forma, assim, bem pequenininha, dá uma esquentada no coração da gente e mantém a gente de pé, né? Então, não é só número, não é só análise. Voltou. E aí, estamos de volta? Voltou. Porque eu acho que a parte que cortou era a parte assim, não a mais importante, mas muito importante, sabe? Porque, Mais uma hora de vídeo aí. oxe, coitado, aí tem que trabalhar, coitado, tem que fazer outro relatório. Porque eu acho que são pressões diferentes, né, Wanderson? Mas eu acho que o pessoal aí que está fazendo mestrado e doutorado estão passando por um processo de pressão também, né? Querendo ou não. E todas as vezes que eu conversei contigo esses tempos assim,
o que eu sentia muito era essa mensagem, assim, de vamos cuidar da nossa saúde emocional, né? Porque eu tenho encontrado com os meus alunos toda semana, virtualmente. Essas 2 últimas semanas eu dei uma furada com eles, mas eu sempre tenho encontrado com esse objetivo de falar assim, ó, pessoal, a gente vai se encontrar aqui, mas o objetivo é a gente checar se tá todo mundo bem, se, né? Porque é uma coisa muito nova, muito diferente, e além da gente ter parentes da gente, amigos da gente, né? Que alguns de nós temos que estão passando por dificuldades de saúde, a maioria das pessoas que estão assistindo a gente tem uma tese para fazer, tem uma dissertação para terminar. E eu acho que essa questão que tu estavas no finalzinho falando sobre essa questão de saúde emocional é muito importante. Aí eu voltei só para a gente poder finalizar essa tua fala, porque eu acho que é uma experiência assim única, né, para você conseguir, para você poder compartilhar com esse pessoal que está assistindo a gente. Eu acho que é muito válida, só para a gente fazer um fechamento e se despedir. Tá ótimo. Bom, eu não lembro onde eu parei, mas... Oi, tá ouvindo? Oi, oi, oi. Hello. Tá ouvindo? Eu parei, eu acho que eu estava dizendo que sim, mesmo a gente que parece Que tu feito não de é de ferro, a gelo. gente tem, né? Isso, exato. E que eu contei com apoio profissional, né? De um psicólogo que, na verdade, ficou à disposição de todo o grupo Sim, aqui. Então, foi sensacional, assim, o atendimento, né? O suporte, acho que é muito importante. Inclusive, recomendo a todos. Eu não sei se o programa de pós-graduação aí oferece esse tipo de coisa, mas muitos programas de pós-graduação ou universidades estão ofertando esse tipo de serviço, né? Um apoio psicológico mesmo. Porque a gente vive tempos muito loucos mesmo, tá? Todo mundo com prazos muito curtos, né? Essas ferramentas todas tecnológicas, elas fizeram com que as coisas se acelerassem muito e os prazos ficassem mais curtos, mas eu acho que a gente não evoluiu como espécie para fazer isso tudo nessa velocidade, né? Então, muitas pessoas têm tempos diferentes, mas os programas de pós-graduação têm um tempo só, né? E eu vejo isso acontecer muito com o pessoal do mestrado, que eu acho que deve ser o foco principal dessa atenção para a saúde mental, porque, primeiro, são pessoas que, na maioria, até eu vou falar de forma genérica, né? Acabaram de sair de uma graduação, são bastante jovens, né? Ainda estão, aqueles que não tiveram uma iniciação científica, ainda estão aprendendo sobre o método científico. Então, tudo é muito novo, né? Quando a pessoa acha que entendeu alguma coisa, terminou 2 anos. Aí ela tem que apresentar um produto. E aí começa a cobrança. Porque, ao contrário do que a gente imagina, do que a gente costuma pensar, 2 anos é pouco tempo, né, para fazer tudo sim. isso. Né? Um monte de disciplina, um monte de crédito, o projeto ao mesmo tempo. Não, eu vou deixar para amanhã, eu vou deixar para amanhã. Eu vou fazer um ano só de disciplina, depois eu faço projeto. Quando a pessoa se espanta, acabou tudo, o prazo. E é óbvio, né? As pessoas pensam, meu orientador é muito chato, me cobra muito. Não, o orientador é cobrado também, né? O orientador tem uma métrica para apresentar ali, né? Uma... Tem prazos para entregar. O programa de pós-graduação é cobrado. O programa de pós-graduação só é bom se o aluno é bom. E então, a CAPES só dá bolsa para o programa bom. Então, é uma cascata, né? Uhum. E é uma cascata que depende predominantemente da qualidade do aluno, né, do empenho do aluno. E o aluno sente o peso da cascata sobre os ombros, né, por razões óbvias. E o que acontece é isso, né? A pessoa sob pressão, under pressure, ela não pensa direito, ela não raciocina direito, ela não desenvolve direito, ela empaca, ela não produz. Porque em dado momento você tem aquele sei nem dizer como é que fala, não sei o nome técnico para isso psicologicamente, mas as pessoas travam, né? Isso acontece, é fato, né? E dali em diante não sai mais nada que preste. E os prazos vão ficando para trás. Então, eu acho que esse apoio psicológico é muito importante porque a gente está perdendo muito da criatividade, da capacidade de produzir desses alunos, das pessoas em geral, né? Porque as pessoas estão travando por causa do prazo.
Então, eu fico imaginando, né? Se elas não tivessem travadas, burnout, Sim. exatamente. É. E se essas pessoas não tivessem nessa condição, o que que elas produziriam? Muito provavelmente coisa muito boa, né? Então a gente está perdendo essas coisas todas, né? Que as pessoas estão deixando de produzir porque estão travadas, burnout, burnadas. Bernard. E aí eu acho que é legal esse papel que tu estás fazendo de conversar com todo mundo e tal, né? Sem exercer muita pressão, de dar um apoio, na medida do possível também, né? Porque a gente não é especialista, né? Eu mesmo estou com dois alunos agora de pós-graduação, cujo prazo se encerrou agora, no meio da pandemia, né? Então, o nosso programa interrompeu por um tempo, porque a pró-reitoria da universidade não decidiu sobre o tema, né? Se as defesas poderiam ser ou não por meio eletrônico, mas agora decidiu. Então, agora o prazo volta a contar. Então, os dois alunos desesperados agora, né? Correndo atrás de finalizar, assim, já tem análises prontas, né? A questão de documentar, terminar o documento e defender. Mas sim, tem uma pressão, né? As pessoas também estão com familiares doentes, também estão fazendo suas coisas. As duas, os dois alunos, na verdade, um aluno e um aluno, estão no front, trabalhando também no Covid, um justamente no projeto, né, comigo, na qualidade de dados, a outra, é funcionária da Secretaria Municipal de Saúde, então ela está muito no front mesmo, né? Então, quer dizer, as pessoas têm suas vidas, né, profissionais, pessoais, tem as pressões familiares, que está todo mundo sofrendo também, né, com medo do que vai acontecer, com medo de precisar de um leito de UTI ou de se hospitalizar e não ter disponível, acho que isso é um medo pertinente, com medo de como a doença vai se desenvolver em si, né? Então, um conjunto de medos ao mesmo tempo. A gente está vivendo um momento realmente ímpar, né? Então, acho que faz sentido que as pessoas estejam realmente muito chocadas e travadas, né? Mas, mais uma vez, lembrando o que a gente precisou fazer aqui no projeto, que, guardadas as devidas proporções, né, a gente precisou, de alguma forma, controlar essa ansiedade, esse desespero, esse medo, esses anseios, porque a gente precisava dar uma resposta à sociedade e isso não ia acontecer com a gente travado. Então, de que forma fazer isso? Acho que as pessoas têm que identificar o seu perfil e como cada um sai dessa situação, né? Alguns vão precisar. Bom, alguns jogam videogame, tomam uma cerveja, Corre. faz alguma coisa, corre e consegue desanuviar. Outros talvez precisem de apoio profissional, outros talvez precisem de suporte medicamentoso, e isso não é errado, não está mal. Acho que Sim. cada um tem que reconhecer suas limitações, suas capacidades e viver bem com isso. Não tem problema nenhum. Ah, porque o fulano resolveu bem jogando videogame, eu só resolvo tomando remedinho. Ué, são duas Tudo pessoas bem. diferentes que não podem ser comparadas, vida que segue, tudo bem. Uhum. Não tem demérito nisso, né? Acho que a vida pós-pandemia vai exigir que a gente vença essas coisas, cada um no seu tempo, cada um da sua forma, mas existe uma vida pós-pandemia, né? E a gente vai precisar tocar essa vida, né? Então, a abertura de comércio eu diria que é muito precoce, mas um planejamento da nossa vida individual pós-pandemia, acho que a gente pode começar já a pensar nisso, né? Não aquela coisa desesperada, meu Deus do céu, o que eu vou fazer amanhã? Ai, meu Deus, isso é ansiedade, isso tem nome, né? Isso é até uma patologia. Não é isso, não. É começar a pensar calmamente, dizer assim, olha, próxima semana eu vou fazer tal coisa. A gente tem uma fala de um colega aqui, que por um acaso é um amigo e é o coordenador da pós-graduação, que ele diz assim, se você estiver realmente muito desesperado, segue a regra do um parágrafo por dia. Hum. Então, cada dia você vai escrever um parágrafo da sua dissertação. Parece pouco? Parece. Mas vai Tenta, chegar lá, né? tenta fazer nenhum parágrafo por dia para ver como que vai demorar mais. Então, é um parágrafo, aquele parágrafo concentrado,
que tem uma ideia, que tem uma informação só, mas que você vai terminar ao longo do dia. Ah, é à noite, é dia, não interessa. É ao longo do dia. A hora que você se sentir mais confortável, a hora que você se sentir mais à vontade, você vai lá e escreve um parágrafo. Ok, achei que foi pouco um parágrafo. Escreve 2 parágrafos. Olha aí, André. Como é que tá, meu irmão? Tudo bom? Um beijo. E, e vai seguindo a vida, né? Na velocidade que você não entra naquela competição de fulano escreveu a introdução toda em um dia. Deve estar uma porcaria, que ninguém escreve a introdução toda em um dia, não. Não fique você com inveja dessa pessoa. Escreveu em um dia, vai ter que passar um mês inteiro revisando. Eu falei muito para os meus alunos, Wanderson, que a gente ia se encontrar toda Aí, semana. Andrezão. E aí, tudo bem se chegasse no dia da semana e falasse assim: professora, essa semana eu não consegui andar muito. Porque eu acho que o importante era a gente manter contato e tentar andar junto, né? Eu sei que vai ter Sim. semana mais produtiva do que a outra, vai ter semana que a gente não vai produzir nada, mas acho que esse contato, a gente poder conversar e se encontrar, eu acho que é importante para a gente conseguir manter a sanidade na medida do possível, né? Assim, Isso. eu acho que é muito importante mesmo. E tranquilizar as pessoas também, né, cara? Assim, os prazos precisam ser estendidos, né? A declaração de imposto de renda foi estendida, gente. Sim, O Leão perdoou. Se o Leão perdoou, nunca, sei lá, eu não procurei isso não, mas acho que na história do Brasil nunca e nunca aconteceu da declaração de imposto de renda ser prorrogada. Até isso aconteceu. O momento é realmente é ímpar, né? extremamente excepcional, né? É. E aí eu acho que Olha é aí o isso, assim. Luciano já. O Luciano acho que vai usar a ideia do parágrafo por dia aí. É outra aí, 30 anos que a gente não se vê. Velha guarda. Eu acho que aí, Wanderson, que eu queria mesmo, a gente voltei para a gente falar duas coisas. Assim. Eu acho que eu vou falar por todo mundo que está assistindo a live, de realmente agradecer você em nome de todas as pessoas, né? Você representando assim todas as pessoas que estão aí à frente, trabalhando não de achar uma solução mágica, mas trabalhando para que a gente consiga achar um caminho, né? No meio dessa pandemia, assim, eu tenho acompanhado um pouquinho mais de perto e eu sei o quanto que não que seja difícil, mas o quanto que está sendo dispendioso de tempo, de energia, né? Então, assim, eu acho que eu falo assim em nome de todo mundo que é cientista, que é pesquisador, assim, o quanto que a gente tá agradecido, né, por vocês poderem estar à frente dessa, né, de toda essa iniciativa. E eu sei o quanto que vocês também já sofreram, né, inclusive de ataques e tudo mais. E eu acho que é isso a primeira coisa, assim, eu acho que é um agradecimento mesmo, assim, de verdade, apesar de eu falar quase sempre contigo, mas eu acho que como a gente está aqui com várias outras pessoas, eu acho que realmente fica esse agradecimento de saber que tem gente competente, sabe? Trabalhando nisso, estudando e pesquisando soluções para o que a gente está vivendo. E o segundo, eu acho que era essa mensagem mesmo, assim, de deixar para os alunos do PPGEC que a gente está vivendo realmente uma situação excepcional. Né? Então, tudo bem, a gente tem os prazos, a CAPES tem prazo, o PPGEC tem prazo, mas eu acho que mais importante do que todos esses prazos é a nossa saúde emocional, sabe? Exato. É muito melhor a gente conseguir viver a nossa vida, né? Sem um mestrado agora e que a gente pode fazer depois, sei lá, qualquer coisa que possa acontecer, assim. Acho que o mais importante é a gente entender que a nossa saúde mental, nesse momento, é o mais importante. Claro, não é para jogar também, não é para estar o pau da barraca, né? Não, Mas chutar que não. realmente esse equilíbrio é muito importante, né? Da gente ter aí, vamos terminar o nosso mestrado, o nosso doutorado, mas ao mesmo tempo pensar que a gente precisa fechar esses nossos ciclos com saúde emocional, né? Com saúde mental. Eu acho que é isso. Se a gente tiver espaço, Wanderson, na agenda de lives, eu não sei até quando vai durar. Eu acho que essa semana, acho que a gente encerra a live do pessoal de inteligência artificial. E aí depois começa com o pessoal de engenharia de software. E aí, de repente, na próxima rodada, a gente pode marcar uma outra conversa. Boa. Eu acho que vai ser Legal. muito produtivo para o pessoal. Estarei sempre por aqui. Eu queria aproveitar para fazer duas coisas também. Uma, te agradecer pelo convite, para a gente compartilhar aqui essas ideias com o pessoal que não é exatamente da área, para se atualizar e tudo mais, né? Agradecer realmente aí o recado que você manda para o time. É muito importante a gente se apoiar enquanto cientista, enquanto pesquisador.
eu estava vendo, acabaram de entrar duas pessoas agora, a Jane e o Diego, que Hum. fazem parte do time, que são as pessoas que estão fazendo revisão de artigo e rascunhando os nossos papers também, né? Então, a gente tem um time realmente fazendo isso, quase como um processo industrial. Então, tenho certeza que eles receberam aí os parabéns e o agradecimento, né? E eu vou transmitir ao time inteiro também. Eu queria agradecer a todo mundo que apareceu aí, Diego, hardcore, todo mundo que apareceu aí para ouvir a nossa conversa, compartilhar, mandar um coraçãozinho, um abraço, uma mãozinha, qualquer coisa. E queria aproveitar para dizer que essa área é uma área de recrutar, né? Faça essa Recrutar, propaganda né? lá. É uma área em franca expansão e que precisa de mão de obra especializada, né? De pessoas que entendam de ciências de dados. A gente está falando de bancos de dados que são super complexos, né? Que envolvem uma estrutura de sem fim número de variáveis e indivíduos e que também exige um currículo que inclua a capacidade de análises estatísticas muito distintas, né? Então, é realmente uma área em franca expansão, junto com a bioinformática, o que se apelidou agora de ciência de dados, né, que é um troço muito genérico, faz tudo e não faz nada ao mesmo tempo. Mas a área de análise de dados em pesquisa clínica, entre outras coisas, além de ser realmente um desafio muito interessante, permitir publicações de altíssimo impacto e tudo mais, tem esse desafio e esse prêmio de ter um resultado que muda vidas, né? Que salva vidas, que muda a sociedade, que muda a conduta médica. É mudada a partir dos resultados de ensaios clínicos. Então, o valor, às vezes dá um trabalho do cacete, né? É realmente muito, exige um esforço muito grande. Tem protocolos que são muito rígidos, que chegam a ser assim, encarados por alguns como chatos, porque de fato é muito rígido, né? Você está trabalhando com vidas humanas, né? O que você vai apresentar de resultado tem um impacto no mundo inteiro, então precisa ser muito rígido, né? Mas paga muito bem, tá? Então tem salários atraentes Quem quiser ir morar lá em Manaus, para quem trabalha com ensaios clínicos. E isso é feito também pela iniciativa privada, tá? Então tem instituições privadas que fazem isso. Geralmente o povo que trabalha com data management e a análise de dados é muito bem remunerado, porque precisa ter, como eu falei, né, um currículo que vai além da capacidade de manipulação de dados, mas que também envolve a capacidade de analisar os dados e apresentar esses resultados de uma forma palatável, né? Ainda tem isso, né? Você tem que traduzir isso para que um médico, um clínico a entenda, né? comunidade Então, não dá para apresentar uma tabela cheia de números e letras que não faça sentido para quem está lendo, né, o paper. Então, é uma carreira que, assim, um currículo que dá trabalho construir, mas que remunera muito bem. Então, uma área que foge um pouco ali da área de computação, propriamente dita, mas que é mais uma no leque. Às vezes a gente não está muito aberto a opções, né? O pessoal que está principalmente ali mestrado, doutorado, sem emprego, fica pensando assim, vou fazer um concurso para ser professor da universidade. Não, tem um mundo fora disso, né? Também não é só, vou abrir uma startup ou virar servidor público. Não, tem muitas outras opções, inclusive na área de pesquisa clínica. Então, está feito o convite, quem tiver interessado em pesquisar mais sobre. Acho que tem muitas fontes interessantes. Quem quiser conversar comigo depois também fica à vontade, tem aí meu perfil. Claro que agora, no meio da pandemia, eu não vou poder dar atenção para todo mundo, mas na medida do possível eu vou respondendo. E é isso. Queria agradecer mais uma vez e me despedir. acho que é isso. Obrigada a todo mundo que voltou, o pessoal que também saiu, né, quando terminou. Wanderson, vamos ver se a gente marca outra mesmo? Acho que foi muito Bora. boa, sabe? O feedback do pessoal aqui foi muito bom. O pessoal tá Muitos mandando mensagem coraçõezinhos. aqui. E o pessoal tá mandando mensagem aqui no grupo. Acho que foi muito bom. Acho que a conversa é boa. No fim, acabei nem abrindo muito para as perguntas, mas a gente conseguiu responder um pouco o pessoal ao mesmo tempo, né? Online, assim. Acho que Acho sim. que foi bom.
Só mandar um Vamos ver beijo para Andréia aqui. Beijo, Andréia. Beijo para Rogério, meu aluno. A gente vai mandar beijo para todo mundo agora. Agora é do ataque de Xuxa. Todo mundo beijinho. Pronto, mas é isso. Pessoal que está na live, se cuidem. A gente se encontra quarta-feira. Não lembro agora a programação, mas quarta-feira às 5 horas. A gente tem que continuar essa série de live do Ecomp. Wanderson, muito obrigada. Eu que agradeço. Qual é o a gente vai recado, Paty? Diz aí o recado para eles, principal. Se puder, fique em Fiquem em casa, né? casa. Fiquem em casa. Tá certo? Obrigada por hoje. Tchau, beijo.